Gerúndio. Andando, comendo, tocando, indo, vendo, assistindo. Em espanhol, existe uma certa diferença, mas é bem parecido. Inclusive, a intenção do gerúndio também é a mesma. Por exemplo, quando a gente usa o gerúndio no português, a gente usa para uma situação que está em processo. Geralmente a gente usa o verbo estar com gerúndio. Estou andando, estou comendo, estou vivendo, estou assistindo, estou indo. Em espanhol, nós vamos usar o mesmo verbo estar, inclusive tem uma perífrasis de gerúndio, que se usa o verbo estar mais gerúndio. Geralmente, os verbos terminados em ar vão terminar com ando, tá? Pensar, pensando, hablar, hablando, amar, amando. Já os verbos terminados em er e ir vão terminar em iendo, tá? Em português é endo, aí no espanhol você vai acrescentar a letra i, yendo. Então, comer vai ficar comiendo, assistir, asistiendo, correr, corriendo, vivir, viviendo. Então, tá vendo que sempre quando termina em er e ir, a terminação é yendo. Mas tem uma irregularidade. O que significa? Essas regrinhas que eu acabei de passar para vocês não vão funcionar nessas irregularidades. Existe uma forma única para poder dizer, para poder pronunciar alguns gerúndios, como por exemplo, o verbo ir. Você não vai simplesmente colocar yendo, não, com i, né? É yendo com y. Yendo, estoy yendo a España, estoy yendo a comprar pan, estoy yendo a trabajar, estoy yendo a tocar uma guitarra, tá? Verbo ir. O verbo oír, por exemplo, a gente vai colocar um y também, oyendo, oyendo, beleza? O y no lugar do i, oyendo, significa o verbo ouvir. Estou oyendo uma música. Então, estou ouvindo uma música. Estou oyendo a minha madre hablar. Então, estou ouvindo a minha mãe falar. Cair, que é o verbo cair, vai ficar cayendo. E não cayendo com i, tá? É cayendo com y. Outro verbo que tem a sua irregularidade. O verbo ler não é leyendo, e sim leyendo, com Y. A pronúncia é bem sutil, quase que a gente não consegue perceber, mas existe uma diferença, tá? Se fosse com I, leyendo, e com Y, leyendo. O verbo crer, a gente vai falar creyendo, com Y também. Eu estou falando das irregularidades. Agora, olha que curioso, o verbo seguir é bem interessante, porque em vez de colocarmos simplesmente o yendo no final, a gente vai colocar o i no lugar do e. Então, em vez de ser seguindo, vai ficar siguiendo, ou seja, a irregularidade acontece no início do verbo e não no final, como os outros. A mesma coisa acontece com o verbo dormir. Dormir, por exemplo, a gente vai trocar a letra O pela letra U. A segunda letra do lado, né? Dormir vai ficar durmiendo. Olha que interessante, a terminação é a normal, a regular, mas a raiz do verbo, como é falado em espanhol, ou o radical aqui no Brasil, a gente vai mudar, vai ter uma alteração. Então, por causa dessa alteração, o verbo se torna irregular. E a mesma coisa, a mesma irregularidade acontece com o verbo tenir, que é tingir, pintar. A gente vai trocar o E segundo a palavra por I, vai ficar tiñendo. E olha só o que acontece com o verbo pedir. Em vez de ser pedindo, vai ficar pidiendo. Ou seja, repetindo, recapitulando, a terminação é igual,
aos verbos regulares, mas a raiz do verbo muda. Então tem esses 3 verbozinhos aí que vocês têm que ter muito cuidado. Dormir, pedir, temir e seguir. São 4, na verdade. São 4 verbos. Então vamos lá rapidinho, só recapitulando aqui para poder não ficar nenhuma ponta solta. A função do gerúndio em espanhol é a mesma. É demonstrar que uma ação está em processo. Geralmente ele vai acompanhado de outros verbos. Geralmente. Os verbos irregulares no gerúndio têm 2 terminações apenas, que é o ando e yendo. Os verbos terminados em AR, nós vamos colocar ando no lugar do AR. Andar, andando, saltar, saltando, cantar, cantando. E os verbos terminados em ER e IR, nós vamos colocar indo no final no lugar do ER e do IR. Por exemplo, comer, comiendo, entender, entendiendo. Ou existir, existiendo, pedir, pedindo. Beleza? Essa é a regra normal, tradicional, são os verbos regulares. Já os verbos irregulares, a gente tem a opção geralmente existem essas irregularidades no final do verbo, que a gente chama de terminação, ou no início do verbo, que a gente chama de raiz, tá? Que é a terminação ao final, raiz é o início. Então, radicando e radical aqui, tá? No português. Então, existem os verbos que a irregularidade está no final e existem verbos que a irregularidade está no início. Cuidado com isso daí na hora de estudar para a prova, vocês prestem bastante atenção quais são os verbos que mudam no início e quais são os que mudam no final. Eu espero que eu tenha ajudado você. Se gostou, por favor, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos que eu postar a partir de agora. Um beijo no seu coração e até a próxima.